nós recebemos uma apostila com o título Tudo sobre o dízimo, ou Dizimar não é uma doutrina cristã. E a escritora que escreveu essa apostila, ela enumerou 15 pontos que ela considera como uma forma de esclarecer que o dízimo não é conceito bíblico. Aliás, ela escreveu 16 pontos. E num desses pontos que ela alega como impróprio o dízimo, ponto número 2, o falso ensino é que os dízimos bíblicos incluem todas as rendas. Então, dizer que ensinar que o dízimo inclui todas as fontes de renda, segundo o conceito dela, é errado. Porque, diz ela, na palavra de Deus, o dízimo é sempre alimento. Bom, para ela poder negar que o dízimo deve incluir de todas as fontes de renda que eventualmente uma pessoa tenha, porque nós temos, por exemplo, aposentados que têm duas fontes. Ele está aposentado, recebe um valor X. Para complementar sua aposentadoria, ele às vezes continua trabalhando. Então, ele tendo duas fontes, do trabalho que realiza aposentado e do direito que tem de receber a aposentadoria. Somando os dois valores, as duas fontes, seria o dízimo tirado dessas duas fontes. Mas então esta escritora declara que o dízimo é sempre em alimento. Logo, não tem base bíblica dizer que o dízimo inclui todas as fontes de renda. Eu quero dizer que esta apostila, então, que nos veio à mão, tentando negar que o dízimo tem a base bíblica, ela está se valendo de um argumento que ela apresenta para nós como impróprio na contribuição do dízimo, dizendo que nós damos o dízimo ou pagamos o dízimo quando a lei já foi abolida. Se a lei foi abolida e o dízimo fazia parte da lei, logo não devemos dar o dízimo porque nós estamos debaixo na dispensação da graça e não da dispensação da lei. Mas o que temos dito aqui é que o dízimo precedeu a lei. Quando Abraão deu pela primeira vez o dízimo, não havia preceito. Está no livro de Gálatas 3,17, que a lei veio 430 anos depois de Abraão. Então o dízimo partiu de uma espontaneidade de Abraão. E por que ele o fez? Diz ela, porque ele estava seguindo uma tradição pagã. Ora, como admitir isso, se, na verdade, o coração de Abraão estava agradecido a Deus por lhe ter concedido uma vitória estrondosa contra inimigos? E então, ele espontaneamente, para demonstrar a sua gratidão a Deus, ele fez o que nós fazemos, como disse Davi, certa ocasião, nós damos do que tu nos tens dado. Nós damos do que tu nos tens dado. Então, quando o cristão dá o dízimo, ele reconhece, como diz o Salmo 24, do Senhor e a terra e a sua plenitude. Tudo vem de Deus. Você lê no livro de Efésios 1 e 3, que ele nos cumula de todas as bênçãos celestiais. Ora, por sua vez, o salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele responde: pagarei os meus votos agora na presença
de todo o seu povo. Então dizer que Abraão deu o dízimo, seguindo um exemplo pagão, dizendo que o dízimo não deve ser dado, porque a lei prescrevia que se desse alimento da terra. Ora, se a pessoa recorre à lei para negar o pagamento do dízimo, por que então condena que o dízimo não é bíblico porque fazia parte da lei? É um paradoxo, é uma forma errônea de argumentar. Se fazia parte da lei, aquele que contesta o dízimo deve se valer de argumentos não baseados na lei, mas exatamente usa a lei quando diz que a lei foi abolida. Agora, esta escritura diz assim taxativamente: o dízimo de Abraão não é mencionado em nenhuma parte da Bíblia a fim de respaldar o ato de dizimar. Então, citando o caso de Gênesis 14, de 18 a 20, se levanta a declaração que além de Abraão, não há outra menção em nenhuma parte da Bíblia que pudesse dar margem a respaldar, a apoiar o dízimo. Como não? É só ler no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 3, que mostra que o escritor do livro de Hebreus, no ano 64 da nossa era, estava relembrando aos leitores cristãos, cuja origem era judaica, eram hebreus, ou eram judeus, o que havia acontecido lá com Abraão, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, esta escritora se esqueceu, não sei se propositadamente, de citar o que está no livro de Hebreus, e não afirmar que o dízimo de Abraão não é mencionado em nenhuma parte da Bíblia. Seria apenas um esquecimento? Seria um desconhecimento da Bíblia Sagrada? E o texto base nosso para recomendar é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não fique na ignorância da Bíblia, pensando que isso é virtude. Eu sou dirigido pelo Espírito Santo, não quero saber da letra porque a letra mata. Isso está errado, essa forma de argumentar. O Espírito Santo foi que inspirou a Bíblia. Se ele inspirou a Bíblia e levou Paulo a escrever o que nós estamos citando de cor, por que você diz que a Bíblia impede a manifestação do Espírito Santo na sua vida? Está errado essa forma de crer. Você precisa se envolver mais com a palavra de Deus.